Depois da derrota colorada para o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, no Rio de Janeiro, a discussão no estádio Beira-Rio é sobre a prioridade a ser dada nas competições que o clube ainda está disputando. No Campeonato Brasileiro, a situação ela não é simples e o Inter tem uma tabela complicada a partir dos próximos dias. Também existe o fato de que há pouco tempo para trabalhar entre o jogo do próximo sábado contra o Fortaleza e a partida da terça-feira subsequente contra o Bolívar, em La Paz, pela Libertadores da América. Eduardo Cudê indicou que contra o Fortaleza deverá colocar um time alternativo, mas o volante Gabriel falou em fazer o jogo da vida no próximo fim de semana no Beira-Rio. A gente traz essas possibilidades agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a escolha que o Inter precisa fazer entre Campeonato Brasileiro, Libertadores, de que maneira focar essas duas competições e de que maneira conciliar esses dois campeonatos que têm prioridades diferentes, objetivos diferentes, mas estão muito próximos em termos de dias, principalmente na próxima semana. Porque o Inter encara no sábado, às 4 da tarde, a equipe do Fortaleza, no estádio Beira-Rio. É o próximo jogo do Inter, é o confronto pelo Campeonato Brasileiro. Campeonato que o Inter está na 12ª colocação e pode cair para 13º, ficando a 3 pontos do Z4 ao fim desta rodada. Então o Inter precisa, de fato, acumular vitórias. O Inter precisa se recuperar na competição. E isso precisa acontecer nos próximos dias. Entretanto, depois do jogo do sábado às 4 da tarde, na terça-feira, o Inter estará em La Paz, na altitude, onde encara o Bolívar pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. E, inegavelmente, a Libertadores é a prioridade do Internacional. A questão é como o Cudê vai, a partir de agora, conciliar esses dois campeonatos. E ele deu algumas pistas importantes depois do jogo contra o Botafogo, tá? Abre aspas para Eduardo Cudê. Nós vamos fazer uma análise sobre isso, mas vocês sabem que o Campeonato Brasileiro, em algum momento, nós podemos recuperar. Mas com as duas competições, temos que achar como fazer para não chegar cansado a um jogo muito importante de definição e com um fator que todos conhecem, que é a altitude. Não quero falar da Copa Libertadores da América, mas tenho que falar que, na minha cabeça, na altitude, é mais importante termos os jogadores bem fisicamente, que possam suportar a dificuldade que todo o plantel pode ter. E aí ele falou um pouquinho sobre o jogo na altitude, tá? Dessa forma, o Cudê indicou que vai preservar os jogadores, tá? Para que fisicamente eles estejam à disposição contra o Bolívar, em plenas condições, porque vai ser um jogo muito desgastante, entre outras coisas, em função da altitude. A grande escolha ela envolve o que o Inter passou nos últimos dias, tá? Por exemplo, o Inter teve 2 jogos contra o River Plate, onde teve que fazer essa escolha também. Lá atrás, no primeiro jogo em Buenos Aires, o Inter jogou no sábado contra o Cuiabá com os titulares. E ali a argumentação do Cudê era que precisava dar minutagem para os jogadores. E em função disso, o time sentiu fisicamente em Buenos Aires, de acordo com o próprio Cudê na entrevista coletiva depois da derrota por 2-1 para a equipe argentina. Na semana seguinte, o Inter joga contra o Corinthians no sábado e preserva jogadores. Empata com o Corinthians em casa, preservando os jogadores. Ener Valencia entrou no final, Alan Patrick entrou no final, preservou a maioria dos jogadores. E contra o River Plate teve um desempenho físico mais adequado. E aí, no sábado, agora, perdeu para o Botafogo. E, de novo, o Cudê falou sobre o jogo físico pelo desgaste que havia tido da partida da última terça. Então, dessa forma, o Cudê indica que no sábado, contra o Fortaleza, no Beira-Rio, deve colocar um time alternativo, ou pelo menos deve colocar uma equipe bem mexida para preservar os jogadores para o jogo de sábado contra o Bolívar. Essa é a ideia. E vamos lá, dá para colocar um time competitivo contra o Fortaleza, preservando peças importantes do time titular. Fez isso contra o Corinthians, empatou com o Corinthians dentro do Beira-Rio. Mas essa definição de que será isso, ela não é tão clara assim. Ela é um indicativo dado pelo Eduardo Cudê. Mas, por exemplo, o Gabriel falou uma situação diferente na zona mista. Por 2 vezes, o Gabriel citou o jogo contra o Fortaleza no próximo sábado como o jogo da vida do Inter. Porque o Inter precisa voltar a ganhar. E eu vou aqui abrir aspas para o volante Gabriel,
que é uma das lideranças do elenco, tá? Ele diz: sabemos da nossa força em casa nas competições de mata-mata, mas temos que primeiro pensar no Fortaleza. É o jogo da vida, descansar e voltar para casa. Depois ele fala: o Campeonato Brasileiro tá bem parelho, a tabela para cima e para baixo está bem justa. A gente sabe que 2 ou 3 vitórias vão nos colocar em uma posição muito boa. A gente tem essas 2 pontas e temos que estar na ponta de cima. Depois ele fala sobre voltar a ter constância no Campeonato Brasileiro e que no sábado é fazer o jogo da vida contra o Fortaleza. É um discurso um pouco o contrário do que falou o Kudê, que nitidamente disse: a nossa prioridade é Libertadores. E ele falou isso em alguns momentos da entrevista coletiva. E o Gabriel fala em jogo da vida no sábado. Mas aí eu lembro uma coisa: talvez pro Gabriel e pros jogadores que entrarem em campo seja o jogo da vida no sábado. O titular é o Johnny. E também é possível que o Gabriel já saiba, por exemplo, que vai jogar no sábado contra o Fortaleza, porque na terça-feira é Johnny contra o Bolívar. É uma possibilidade que o Kudê já prepare um grupo para enfrentar o Fortaleza, tá? E um time que possa ter, por exemplo, o Hugo Malho, se chegar e jogar bem a tempo, mas Igor Gomes, Nico Hernandes, o próprio Depena na lateral esquerda, Gabriel, Bruno Henrique, vamos lá, o Maurício tem que descansar, mas Pedro Henrique, Luiz Adriano, essa turma aí. No jogo de sábado, pro time titular, esse que a gente conhece do 1 ao 11, Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny, Maurício, Arangues, Wanderson, Ener Valência e Alan Patrick, possa jogar na terça-feira contra o Bolívar com mais condições. Ou então, o Kudê falar, e o Kudê falou sobre isso, de ter jogadores fortes e intensos fisicamente na altitude, ele prepara um time para terça-feira na altitude, sacando algumas peças. Por exemplo, um Alan Patrick, para dar mais velocidade com o Pedro Henrique, por exemplo, e fazer uma dupla de ataque com mais velocidade, ou uma intensidade maior no meio, sem o Arangues com um Bruno Henrique, são possibilidades, tá? O indicativo para mim do Kudê é time reserva no sábado e na terça-feira força máxima contra o Bolívar, mas é uma escolha complicada, que o Kudê vai ter que administrar a partir dos próximos dias. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais conteúdo no canal e comenta aqui embaixo. O que você acha? Titular no sábado contra o Fortaleza? Tem que preservar e focar tudo na Libertadores? Dá tua opinião aqui. Beijo!